Eu uso desse espaço, na tribuna do Senado, para tratar de um tema que eu entendo da maior importância para todo cidadão brasileiro. O Brasil inteiro tem a expectativa, é um dos temas que está entre as prioridades dos brasileiros, de que se faça o bom combate à corrupção nesse país. O governo do presidente Lula reforçou as instituições, transformou a Polícia Federal do país numa instituição equipada, estruturada. Sei das dificuldades que os policiais ainda passam, mas comparado com a Polícia Federal que tínhamos, a mudança e a diferença é enorme. Assim também aconteceu com o orçamento do Judiciário, com os Ministérios Públicos. E o certo é que hoje o Brasil dispõe, senhor presidente, de instituições que estão cumprindo o seu papel. Faço esse preâmbulo porque hoje participei como membro da CPMI de um debate onde o deputado Odair Cunha apresentou para todos nós e tornou público o seu relatório. O relatório sobre a CPMI, conhecida como CPMI do Cachoeira. Por coincidência, por uma decisão judicial, o senhor Carlos Cachoeira foi liberado ontem. Uma decisão da Justiça atendendo demanda de seus advogados. Certamente o cidadão brasileiro agora se pergunta assim, e o que vai acontecer a partir de agora? Ficou comprovado por uma ação do Ministério Público e um trabalho intenso da Polícia Federal, que tinha uma organização criminosa atuando no entorno do poder central do Brasil, tendo uma base no estado de Goiás, mas com as ações atuando no Centro-Oeste e, segundo algumas investigações, até fora dessa região. E essa CPMI, presidida pelo nobre senador Vital do Rego, que aqui queria cumprimentá-lo porque acho que a apresentação do relatório do deputado Odair Cunha cumpre uma etapa importante, que tem como vice o nobre deputado Paulo Teixeira. Eu acho que hoje, meu caro presidente Ferraço, uma etapa que dá satisfação aos brasileiros e ao Congresso Nacional foi vencida. Uma CPI difícil, muitos interesses colocados, mas, essencialmente, tenho que registrar aqui também o papel de líderes partidários, de colegas senadores e senadoras, de deputadas e de deputados, que tentaram e seguem tentando dar uma satisfação do Brasil, atuando com determinação no sentido de apurar, de investigar, de aprofundar o conhecimento sobre essa organização criminosa. Mas como as investigações chegaram a governadores, prefeitos, parlamentares, empresários e empresas, funcionários e agentes públicos, é óbvio que aí se estabeleceu um confronto político que pôde ter sido acompanhado nas transmissões ao vivo das sessões da CPMI. E hoje eu falava na própria CPMI, e reproduzo aqui, que as aparências enganam. Às vezes, nem tudo aquilo que a gente está vendo ou ouvindo representa aquilo que de fato acontece, ou suas excelências, os fatos. E eu vim à tribuna hoje, amanhã eu espero que o relatório, ou o resumo do relatório seja lido pelo nobre relator Odair Cunha, que se dedicou, nesses quase 7 meses, a fazer o seu papel, a cumprir bem o seu trabalho. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso
a grande maioria dos membros da CPMI respeitam o deputado Odair Cunha, porque sabem que ele tentou fazer, e eu acho que está conseguindo fazer um trabalho isento. O problema é que essa CPMI teve que atravessar um período eleitoral, um outro tensionado momento do julgamento do Mensalão, e toda hora a tentação de posições políticas explícitas, carregadas de interesses particulares, eram colocadas, mas o deputado Odair Cunha, agora já é de conhecimento de todos, eu acho que cumpriu bem o seu papel quando ele apresentou um relatório que surpreendeu aqueles que apostaram de que a CPI teria como resultado uma pizza. Desculpe até usar esse termo aqui da tribuna do Senado, mas é o termo que se comunica. E nós, essencialmente, temos que nos comunicar. Eu vi hoje algumas pessoas perplexas, ficaram perplexos, porque apostaram que isso teria uma pizza, que não daria em nada, que não se pediria o indiciamento de ninguém, que não se investigaria empreiteira, nem dono de empreiteira, que não atingiria de maneira suprapartidária os que estavam sob suspeição. E o deputado Odair Cunha, com a serenidade, com a seriedade, apoiado na boa condução do senador Vital do Rego e do vice, no caso o presidente da CPMI, e do vice Paulo Teixeira, estranhamente, eu vi hoje que nem todos queriam a leitura do relatório. Ora, e começaram a fazer juízo sobre um relatório que não tinha sido lido ainda, que estava chegando a todos naquele momento. Eu acho que, no mínimo, nós temos que respeitar a inteligência da opinião pública. No mínimo. A opinião pública está acompanhando, tem uma expectativa de que a Câmara e o Senado, usando um instrumento próprio do Parlamento, que é a CPI ou as CPMIs, possa dar uma satisfação e ajudar o Brasil a ficar melhor. E eu não tenho nenhuma dúvida que o relatório do deputado Odair Cunha, ele está longe de ser uma pizza, ele ajuda o Brasil a enfrentar o problema da corrupção. O deputado Odair Cunha fez uma ação de A a Z. Ele apresentou uma proposta que, sem sombra de dúvida, deixou perplexo alguns que apostavam numa parcialidade e queriam essa parcialidade, e ele fez um relatório suprapartidário que as informações que a gente já conseguiu reunir da hora que tivemos o contato até aqui, mostram que o Brasil pode sair melhor depois da conclusão dessa CPMI. Estou me referindo ao relatório do deputado Odair Cunha. Por enquanto é o relatório dele que será lido amanhã. E uma coisa muito importante, eu acho que a opinião pública tem que saber. Com a leitura do relatório do deputado Odair Cunha, a palavra, a posição, passa aí para o plenário da CPMI. E eu acho que com a leitura do relatório, que eu espero que aconteça amanhã, sem nenhum atrapalho, nós vamos dar mais transparência, senador Ferraz, para que a sociedade entenda. Ora, o relator, dentro de uma consistência, dentro de uma coerência, ele apresenta um conjunto de pessoas, salvo engano, são 47 nomes. Acho que ele tomou uma iniciativa que eu queria aqui, sem fazer juízo da decisão do relator, dizer importante, de não afrontar o Ministério Público, não afrontar o doutor Gugel, mas como tem inconsistência nesses depoimentos que ouvimos de delegados, ele achou por bem que, tendo em vista o papel que desempenha o Conselho Nacional do Ministério Público, que ele possa apreciar o comportamento e a conduta do Procurador da República. Acho que dessa maneira fica diferenciado, não tem assodamento de pedir indiciamento ou mesmo uma investigação. Também
ele faz algo que surpreendeu alguns que apostavam que não ia dar em nada, quando ele pede que se investigue 117 empresas que, de alguma maneira, estão envolvidas, segundo as escutas, segundo os depoimentos, segundo as quebras de sigilos, que estão direto ou indiretamente envolvidas com ações ilícitas. Obviamente que tudo isso ainda vai ficar a cargo do Ministério Público Federal. Então, o relator apresenta e traz para a opinião pública um relatório dele, assinado por ele, e acho que vale aqui ressaltar que ele tenta resgatar o respeito ao plenário da CPMI, quando ele levou em conta as diferentes posições apresentadas. Agora, certamente, e lamento, alguns ficaram decepcionados, mesmo sem ler o relatório, porque talvez tenham feito a aposta errada de que o relatório viria parcial ou que o relatório viria para atender interesses de determinados setores. Então, eu venho à tribuna para cumprimentar o deputado Odair pelo trabalho, Odair Cunha, e dizer a ele que acho que a atitude dele hoje, respeitando o plenário, dizer que quer fazer a leitura amanhã de seu relatório para que os colegas do plenário possam questionar, aperfeiçoar. E aí sim, se alguém acha, é simples. Então, essa história que estão tentando vender para a imprensa brasileira, de que o relatório é uma pizza ou uma indústria que faz pizza, ela não se sustenta, até porque essas pessoas não tomaram cuidado de fazer a mínima leitura do relatório. E eu afirmo aqui que agora, talvez a opinião pública possa saber quem é quem. Quem é que, de fato, está querendo aprofundar as investigações e quem é que está querendo encobrir os fatos e esconder aquilo que precisa ser investigado. Porque na hora que o relatório for lido, a palavra, a posição vai ficar com o plenário da CPMI. E como as sessões são transmitidas ao vivo, a opinião pública vai ter que ouvir de alguns, olha, retira do pedido de indiciamento fulano, ciclano, olha, inclui mais alguém que está faltando. E aí nós vamos ver quem é que está realmente interessado em fazer uma boa apuração e prestar contas à opinião pública. São 117 empresas que estão sob suspeição e que o relator está pedindo que sejam investigadas. O relator também trabalha pedindo um indiciamento e que se leve adiante um aprofundamento das informações e das investigações com 47 pessoas. Então, eu espero e estou certo de que a imprensa brasileira dará o devido tratamento, a imprensa que tem acompanhado, que tem monitorado esse trabalho, que tem cobrado um posicionamento. Acho que queria aqui concluir e dizer que uma etapa importante do trabalho vai ser concluída amanhã, com a leitura do relatório do deputado Odair Cunha. Amanhã, nós vamos tomar conhecimento, ou tornar público, mais ainda, para todos, o relatório, o trabalho do deputado Odair Cunha, e se tivermos o bom senso, o entendimento mínimo necessário, teremos logo em seguida posições tomadas. Vamos prorrogar a CPMI para trabalhar mais? Vamos convocar mais alguém? E temos as condições de transformar o relatório do deputado Odair Cunha no relatório da CPMI. Só não vale com o discurso de que a CPMI virou pizza, impedir que a população tome conhecimento, porque alguns estão com medo da leitura do relatório. Vamos ler o relatório, vamos fazer as críticas necessárias e eu, como membro da CPMI, estou lá disponível. Se ficar evidenciado que tem que ganhar mais tempo, que tem que trabalhar mais, vou estar junto.
Agora, é muito importante que não façamos nenhum pré-julgamento. Eu estou positivamente surpreso com a posição do relator. Ele fez algo, é o relatório dele, e eu acho que ele tentou fazer uma prestação de conta adequada para o plenário da CPMI e para a opinião pública quando ele foi de A a Z e quando ele traz elementos que aprovados, esse relatório, podem possibilitar uma investigação mais apurada do Ministério Público. Com satisfação que ouço a parte do meu querido Randolph, meu colega senador pelo Estado do Amapá. Caríssimo senador Jorge Viana, sabe de todo o meu apreço, respeito por Vossa Excelência, respeito e admiração, eu não canso de dizer aqui, deste plenário, toda vez que Vossa Excelência utiliza a tribuna, que a experiência construída por Vossa Excelência à frente do governo do Acre, seguida, conduzida no Amapá também pelo senador Capiberibe, então governador, é uma experiência que inspira toda a Amazônia. Me permita adentrar e apresentar uma pequena divergência de Vossa Excelência em relação ao debate sobre o relatório apresentado hoje pelo deputado Odair Cunha. No aspecto do seguinte, me parece que a oportunidade de prorrogação foi uma oportunidade que nós já perdemos, porque tem um cronograma a ser seguido hoje, ou melhor, amanhã será lido o relatório. Lido o relatório, tem um cronograma até dia 23 de dezembro para ser votado. Eu advogava a necessidade de prorrogação, e advogava por uma razão, e eu acho que neste aspecto a CPI perdeu uma oportunidade. Tem uma poesia que diz que 3 coisas não voltam atrás: a pedra depois de solta pela mão, a ocasião depois de perdida, a oportunidade depois de desperdiçada. Tem uma oportunidade que me parece foi perdida pela CPI. Foi a oportunidade de ter quebrado, já na CPI, o sigilo de 12 empresas que foram diagnosticadas, que receberam recursos da empreiteira Delta e que existiram somente em função disso. O sigilo dessas empresas era fundamental ter sido quebrado e nós encontrarmos aí os agentes públicos políticos envolvidos com a empreiteira Delta. Bom, decisão foi tomada. A maioria colegiada da CPI optou por não quebrar o sigilo destas. A prorrogação foi vencida e o relatório, que será lido amanhã, será votado até o dia 23. No indiciamento do governador Marconi Perillo, a atitude corretíssima do conjunto do relatório, inclusive no indiciamento de Fernando Cavendish, que eu acho os crimes apontados não está aquém do que foi diagnosticado, dos indiciamentos, não tenho divergência. Tenho divergência em relação ao tempo de prorrogação da CPI. E, convenhamos, tem uma divergência também frontal em relação ao pedido de investigação e em relação ao Procurador-Geral da República. Eu faço questão de apontar essas divergências do conteúdo e acreditar, e eu espero, embora o regimento interpretado diga que o relatório tem que ser aprovado ou tem que ser rejeitado, na minha clara interpretação, a CPI poderia ter avançado mais se tivéssemos quebrado o sigilo das empresas que receberam recursos da empreiteira Delta. Muito obrigado, meu caro Randolph. Eu incorporo com satisfação e com orgulho a parte de Vossa Excelência. E só queria aqui ressaltar que jamais na história da República se reuniu um banco de dados tão amplo, com tantas informações para o Ministério Público, como pretende o relator no final do seu trabalho. Quer dizer, você tem agora o Congresso, com a conclusão dos trabalhos, passando o maior banco de dados bancário e fiscal, que envolve 117 empresas, e isso é o começo de um trabalho que entendo seja mais apropriado ser levado adiante pelo próprio Ministério Público. Daí o meu respeito a essa instituição que tem ajudado o Brasil a se livrar da corrupção e a enfrentar a corrupção. Então, a agenda do Legislativo, se nós conseguirmos concluir os trabalhos desse ano, com a apreciação desse relatório e o envio do mesmo, para que o Ministério Público possa iniciar um trabalho mais aprofundado e futuramente denunciar
aqueles que ficarem comprovados ou tiverem comprovadas as suas ações ilícitas, o Senado, a Câmara, o Congresso terá feito a sua parte. Então, mais uma vez, eu quero dizer que não entendo ser necessário relatório à parte, porque o deputado Odair Cunha apresentou, só para concluir, senhor presidente, o deputado Odair Cunha apresentou um relatório que talvez seja o maior da história, que reúna o maior número de elementos e que envolve 84 bilhões de transações suspeitas para o Ministério Público. E alguns colegas, inclusive da oposição, falando que o relatório seria só a ponta do iceberg. Não, o relator está encaminhando o iceberg inteiro para ser investigado, para ser apurado e, obviamente, aqueles que ficarem comprovados o seu envolvimento com o ilícito, o Ministério Público pedirá, dará prosseguimento na ação com a denúncia. Então, era isso que eu queria fazer o registro aqui e acho que ninguém tem que temer a leitura do relatório. O relatório é uma parte do trabalho, mas a população agora vai apreciar ao vivo o posicionamento de cada um no plenário da CPMI. Muito obrigado, senhor presidente.